Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre saúde mental dos jovens. Quem está aqui junto com a gente é a psicóloga Maria Amélia. E quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site, tvvalinete.com.br, transmitido no canal 7 analógico, canal 34 digital. E lembrando que o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Amélia, o quarto é um sintoma. Eu vejo muitos adolescentes. Eu, por exemplo, gosto muito de tomar café da manhã na mesa, almoçar com família. Mas às vezes a gente vê os jovens se isolar no quarto e tudo acontece dentro do quarto. Até onde isso é um sintoma de depressão, por exemplo? Então, Marconi, isso aí eu acho que é dos modos, né? Uma das formas que a gente precisa estar bem atento. Né? Os pais hoje eles estão trabalhando muito, não estão ficando em casa e os filhos cada vez mais isolados dentro do quarto. E aí realmente eles dentro do quarto eles têm um mundo, né? Numa tela. Então, sim, é um sinal de alarme mesmo, né? Por que essa criança, esse adolescente está se isolando dentro do quarto, se isolando do contexto ali vivenciado pela família, pelos valores que a família divide, das relações pessoais de dentro de casa, dos colegas, que seja aquela simples, né, de fazer trabalho com os colegas juntos na sala de casa. Então, é muito importante nós ficarmos atentos a esse movimento, esse comportamento de se isolar dentro do quarto, porque realmente a gente não sabe se ele está numa tristeza excessiva, se ele está vivenciando, se ele está acessando coisas que são impróprias para a própria idade, e hoje em dia a gente percebe que a tecnologia não tem muito filtro. Né? A internet, os adolescentes eles estão cada vez mais curiosos. E aí, isso, por um lado, é bom, né, se tiver uma orientação para essa curiosidade, mas, por outro, a gente tem percebido que muitos adolescentes eles estão se colocando vulneráveis mesmo, né? Tem muitos casos de abuso, tanto psicológico quanto sexual, por meio da internet. E aí, como que essa criança, como que esse adolescente vai conseguir se perceber? Isso aí tudo são pressupostos de avaliar mesmo essa intensidade dessa, não vou falar que é a depressão, mas sintomas depressivos podem estar envolvidos sim com esse isolamento excessivo dentro do quarto. Eu anotei aqui uma afirmativa, é o seguinte: quando um jovem apresenta quadro de problemas psicológicos, há necessidade de buscar ajuda especializada antes que certas situações se tornem irreversíveis. O que significa tornar irreversível? É difícil falar sobre irreversível, né? Porque alguns transtornos, algumas patologias, as pessoas já têm predisposição para desenvolvê-las. Né? Então, por exemplo, um transtorno de personalidade vai ter um gatilho que ela vai desenvolver aquele transtorno de personalidade. Seja na família, tem histórico, então pode ser que tenha essa predisposição na família mesmo. Quando a gente fala de irreversível, é que não vai mais ter como cuidar, não vai ter tratamento, não vai ter cura. E muitas coisas, realmente a gente tem tratamento, não tem cura, né? A partir do momento em que precisa começar um tratamento, precisa acolher, e aí é um outro problema que nós temos, porque muitas famílias, muitas pessoas, elas não aceitam, né, que tenha um transtorno mental, que tenha uma doença, e aí não cuidam, não tratam, e aí sim cada vez vai ficando pior, o comportamento vai piorando, e aí vamos pensar em crianças que têm, né, um transtorno desafiador, opositor, elas podem desenvolver um comportamento, uma conduta que não é aceitável socialmente, que pode colocá-la em risco, e aí futuramente só piorando mesmo esses comportamentos, e aí, quando a vida adulta vai aumentando as responsabilidades e também as consequências. Amélia, qual a faixa etária de jovens com maior incidência de problemas psicológicos? Meninas, meninos sofrem mais? Como que é isso? Sim. A partir do momento em que a criança ela está exposta, né,
ao meio social, às diferentes formas de socialização, ela começa a ter alguns conflitos. Né? O meu coleguinha é assim, o meu coleguinha é daquele jeito, a família do meu coleguinha é assim, e aí uma autopercepção pode começar a ser distorcida. Então, a partir do momento em que a criança ela se percebe com vida, que ela até então não tem essa noção de vida e morte, ela já pode começar a desenvolver alguns pensamentos que são disfuncionais. E aí, vai chegando próximo à adolescência, isso pode potencializar um pouquinho. Né? Então, por volta de 10, 11, até os 14, 15, esses comportamentos, né? Essa disfunção da saúde mental, ela pode ser atenuada. E, normalmente, né, de acordo com os estudos, acontece mais em meninas. A predisposição da disfunção é com as meninas. Marcado, lógico, né, por um contexto histórico, autopercepção de identidade, do corpo, das relações mesmo dos coleguinhas, né? Quando eles são pequenininhos, começa que, minha colega não quer mais ser minha amiga, ela falou isso, não vai ser minha amiga. Ela já começa numa tristeza, começa um isolamento. Então, com esse boom de hormônios da adolescência, isso potencializa. Então, geralmente, acontece mais nas meninas, né? Tem uma incidência maior nas meninas, e mais ou menos nessa faixa etária, de 10, 11, até uns 15, 16 anos. A gente já falou sobre esse tema, vou entrar nele a partir de agora, sobre suicídio. A gente já falou, inclusive, aqui no painel. Em que proporção o jovem pensa em suicídio? Então, cada vez mais cedo. Né? Eles estão pensando nisso cada vez mais cedo. Por quê? Como a gente falou do imediatismo, eles não estão conseguindo viver tédio. Né? Eles estão sempre buscando coisas e mais coisas e mais coisas para experimentar. E eles não têm mais aquela tranquilidade do pensamento. E a partir do momento em que começam a não conseguir soluções para as coisas, né? Às vezes pequenos problemas do dia a dia menos desafios, os mínimos desafios já começam a ficar muito grandes, eles já perdem a forma de conseguir resolver. E aí, por que eu estou falando de pequenas coisas? Porque as coisas um pouco mais desafiadoras, eles vão potencializando também a não conseguir organizar no cérebro possíveis soluções. Então, quanto mais estresse, quanto mais ansiedade, quanto mais isolamento, quanto mais essa falta de autopercepção é uma percepção distorcida, e aí, junto com a sociedade, junto com os colegas que tem as diferenças, ele não vai conseguindo processar, isso vai potencializando, e aí a criança começa, o adolescente, o adulto começa a perder o sentido das coisas, perder o sentido da vida, ele perde a noção de autovalorização, perde a noção da capacidade que ele tem de resolver os problemas. E aí começa um sofrimento muito grande. Então, o autoextermínio, ele começa, o pensamento em autoextermínio, ele começa a partir do momento que o sofrimento é tão grande que ele não consegue ver solução para os problemas. E aí é importante a gente diferenciar o pensamento de autoextermínio e o pensamento de morte. Todos nós, em algum momento da vida, já pensou em morrer. Como que vai ser minha morte? Como que, será que eu vou morrer dormindo ou não? Como que vai ser isso? O que diferencia os dois é a forma mesmo. O pensamento de autoextermínio, eu penso em como isso pode acontecer, como que eu posso fazer isso. E o pensamento de morte é como que eu posso morrer um dia. É como isso vai acontecer. Que exatamente. É fato, né? Isso. Por que a gente tem uma taxa tão alta de suicídio em Diamantina? Já tem estudo sobre isso? Então, tem várias hipóteses, né? O clima da cidade, as pedras ao redor, mas a constituição física mesmo, né, da cidade, regional da cidade, mas é um estudo que ele é contínuo, né? A gente tem até um grupo de estudos aqui em Diamantina que é muito ativo, tem reuniões frequentes, mas não tem um determinante específico do que pode acarretar esse nível de autoextermínio aqui em Diamantina. Tem crescido, né, no mundo inteiro,
cada dia mais. Mas eu acredito que seja muito mais por essa imediatismo, por essa falta de autorregulação mesmo que tem acontecido com todos nós. Olha, esquizofrenia, neurose, são patologias. Como se desenvolve? Qual que é o tratamento disso? Sim, tem uma diferença teórica também, né, em relação às psicoses e às neuroses. Todos nós, se a gente for colocar assim, né, a nível de uma avaliação geral, todos nós somos um pouco neuróticos, né? Então, isso aí é um funcionamento natural mesmo, que a gente vai pensando, vai buscando resoluções para as coisas. Nós temos aqueles comportamentos que às vezes são, vamos colocar persecutórios, não porque, mas vamos pensar assim, a gente está sempre querendo melhor, isso aí tudo é uma forma de funcionamento natural das pessoas. Quando a gente vai para a psicose, ela tem um nível de sofrimento e de disfunção também. Então, nós temos os transtornos. Eles são transtornos, né, de personalidade e que vão atenuar, que vão variar tanto de agressividade quanto de pensamento, as pessoas com a psicose elas podem ter alucinação, então elas vivem num mundo paralelo, numa realidade um pouco diferenciada em relação às neuroses. Amélia, que bom, que papo gostoso, a gente está em cima da hora aqui do nosso tempo, né? E gostaria de te agradecer mais uma vez por atender o nosso convite, se prestar a vir aqui conversar com a gente de um tema tão importante e prestar esse serviço, né, aqui no Painel Livre. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre que vocês quiserem. Sempre um prazer recebê-la. Bom, estamos encerrando o Painel Livre, conversamos com a psicóloga Maria Amélia, que falou sobre saúde mental da adolescência. O programa já está disponível para você assistir no YouTube quando quiser. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.